Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui prestando um culto àquele que é digno de toda honra e de toda adoração. Culto de oração. Culto de estarmos cada vez mais próximo do nosso Deus, agradecimentos, entregando nossos pedidos. É muito bom falar com Deus, né? Jesus rasgou o véu para que pudéssemos chegar diante dele sempre e que pudéssemos estar assim falando com ele. Isso é maravilhoso, isso é divino. Eu quero ler para vocês uma palavra que está aqui em 2 Crônicas, todos já conhecem, mas eu quero ler para a gente estar assim, refletindo no que a palavra do Senhor diz. Quando Salomão acabou de edificar o templo, a casa do Senhor. Então diz assim a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 7, iniciando no versículo 11. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. A promessa do nosso Deus. Quando foi assim construído o templo, ele colocou: eu escolhi essa casa de oração para mim, e todas as vezes que vocês estiverem orando, eu vou estar ouvindo. E aí ele dá algumas propostas ali, né? Ele diz que mesmo que tudo esteja acontecendo, parece que ele está escrevendo para a gente hoje, nesse momento, no ano de 2020. Ele diz assim, ó, se tudo estiver acontecendo, se tiver gafanhoto, se não tiver chuva, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir o que eles estão pedindo. É nessa certeza que nós estamos aqui nesse culto de oração. Na certeza de que o nosso Deus é misericordioso, ele olha para o nosso coração e ele ouve o pedido que sai da nossa boca. Ele ouve o agradecimento que sai da nossa boca. Nesse intuito, eu quero convidar você, onde quer que você esteja agora. Estamos aqui remotamente, prestando esse culto ao Senhor. Você, da Igreja Batista de Imbitiba, vamos agora convocar o nosso Deus, dizer para ele o quanto ele é maravilhoso. Vamos orar e entregar este culto no altar do Senhor, que ele vem estar se recebendo. Vamos orar. Pai de amor, muito obrigada, Deus. Mais uma vez estou aqui na tua presença. Mais uma vez estamos aqui neste culto de oração de quarta-feira. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor tem estado conosco, Senhor. Apesar de sermos pecadores, mas o Senhor tem tido misericórdia. Ó Pai, que o Senhor venha estar agora aceitando este culto no seu santo trono. Que o Senhor venha estar realmente com ouvidos atentos, Pai, cuidando de nós como o Senhor tem feito. E nós queremos agora declarar que só o Senhor é digno de toda honra e de toda adoração. Receba este culto em seu santo trono. Continue conosco, receba nossos louvores, esteja com as orações que meus irmãos hão de fazer. Eu quero te agradecer, desde já, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Estamos com os irmãos que vão estar assim, nos ajudando para conduzir esse culto. E eu vou passar a palavra para o nosso primeiro irmão, que vai estar aqui, nosso irmão Rossini, amado Rossini. Ele vai estar assim falando com a igreja, fazendo uma oração. Rossini, meu amado, que o Senhor possa te usar aí para a honra e glória dele. E agora a palavra está contigo. Boa noite,
É uma satisfação estar aqui, né, nessa nova live aí da Igreja Batista em Bitiba. Satisfação muito grande e gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu separei aqui de 1 Timóteo de 1 a 3. Já com essa questão essa semana, né, que domingo teremos eleições aí, e falar um pouquinho sobre essa situação. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça para todos os homens, reis e por todos que exerçam autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda verdade e dignidade. E isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Então, 1 Timóteo, e que Deus possa estar nos usando aí, aqui, no dia 15, que realmente vamos escolher os nossos líderes, seja da vontade de Deus. Isso é muito importante aí para o nosso futuro. E agora eu vou falar sobre a questão dos agradecimentos, muito importante também, os agradecimentos da igreja, as bênçãos recebidas que temos tido ao longo do ano aí de 2020, um ano muito complicado, mas nós temos, Deus é bom o tempo todo. Então vamos orar, pedindo a Deus aí o agradecimento dessa forma aí. Senhor nosso Deus, agradeço a Deus pela nossa família, agradeço a Deus que tem me abençoado, tão especial, que é o meu porto seguro em todos os momentos de nossas vidas. Tenho gratidão pela vida, elevo, e por essa família maravilhosa que nós temos na igreja, e que incrível é esse presente de Deus. Gratidão também, e que Deus possa nos abençoar pelos problemas que nós estamos enfrentando nesses dias difíceis, mas nós temos fé e estamos no processo, e que sempre que a gente possa ter essa tranquilidade e essa questão que nos dá, né, essas bênçãos, e confiamos plenamente na ação e no teu resultado. Eu quero agradecer e em nome do teu Filho Jesus. Amém. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para louvarmos juntos. Eu aqui e você aí na sua casa, onde quer que você esteja ouvindo essa pregação, né? Esse louvor. Primeiro eu vou iniciar com o Salmo 142, que foi baseado nele, que foi escrito esse primeiro hino aqui que eu vou cantar. E eu me lembrei desse hino depois de uma pregação do pastor Davi numa quarta-feira. E eu fiquei lembrando muito desse hino, porque ele é totalmente baseado no Salmo 142. E o pastor Davi pregou sobre esse salmo. Eu vou ler aqui rapidinho para os irmãos. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa, a sua presença expõe a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me oculta uma armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Irmãos, este salmo, ele é de angústia, sim, porque é um salmo que Davi estava escondido numa caverna, porque o rei Saul queria matá-lo, e ele estava fugindo, e ali ele estava nessa caverna. Então, naquele momento, ele escreveu essa poesia e mandou para alguém musicar. Então, nós vamos louvar juntos, irmãos. Eu acho que muitos irmãos aqui conhecem esse louvor.
HCC, o Inário para o Culto Cristão, número 380. diante de um Deus vivo, você pode confiar nele. Ele não vai falar das suas angústias para ninguém. E ele vai te dar segurança, conforto. Assim como fez Davi naquela caverna e se tornou um rei. Um homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. Você também pode ser vitorioso, em nome de Jesus. Vamos continuar o nosso louvor? E aí eu escolhi um hino do cantor cristão, porque eu não sei quanto aos irmãos, mas eu sinto muita falta dos hinos do cantor cristão, né? Porque são hinos que acompanham nossa vida cristã, né? Desde quando você se converte, você vai ouvindo aqueles hinos vão te edificando, vão te fortalecendo, te ajudando a seguir em frente. E esse hino Firme nas Promessas, 154 do cantor cristão, ele fala disso, de você estar firme. Vamos lá. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador.
Amém, irmãos? Firme, tá bom? Um abraço, até mais. Graça e paz para os nossos irmãos que estão em casa. Eu queria agradecer esse momento, né? Essa super quarta, né? Super quarta de oração, onde nós vamos louvar, falar da palavra, agradecer o seu santo nome. Bem, nós estamos em domingo agora, vai ser época de eleição, né? E nós temos que estar cientes dos nossos candidatos que nós vamos colocar lá para governar, que está precisando muito na área, na nossa cidade, na área da saúde. E eu vou orar também, meus irmãos, pela pandemia que vem se alastrando e a vacina ainda está para chegar, eles estão estudando bastante sobre essa vacina. Mas antes de orar, eu queria deixar um texto que se encontra lá em Jeremias 29, 11. Porque eu sou o que eu conheço, os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Então, meus irmãos, que domingo agora, época das eleições, que vote com consciência, escolha seu candidato para estar representando a nossa cidade, a área da saúde, entendeu? E eu vou estar orando agora pela pandemia e queria que os irmãos agora fechassem os olhos e levassem o pensamento a Cristo para a gente estar orando. Tem pessoas que estão passando por situações muito difíceis, entendeu? Tem pessoas que estão perdendo vidas. E que estivesse levando o pensamento de você. E vamos estar orando agora, em nome do Senhor Jesus. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, quero te agradecer, primeiramente, Senhor, por esse dia, pela chuva que o Senhor derramou sobre a nossa terra. Esteja, Senhor, abençoando, Deus, domingo agora, Deus, é época de eleições, que o Senhor possa estar, Senhor, usando os eleitores para colocar um candidato sério, honesto, para que possa estar levando, governando a nossa cidade. Esteja abençoando, Senhor, o prefeito que vai entrar agora, Deus, que o Senhor possa estar colocando, Senhor, na mente dele, a mente do Senhor, que venha usar ele, Senhor, para ajudar seu povo. Seu povo está sofrendo muito agora com esses alagamentos, essa chuva que vem aí, alagamento na cidade, pessoas estão perdendo as suas coisas. Que, Senhor, possa estar abençoando a vida do prefeito, vereador, o vereador que for representar a cidade, possa estar fazendo projetos para ajudar teu povo, Pai. Senhor Jesus, agora, Senhor, eu te peço, orar pela pandemia, Pai. Ó Deus, Senhor, possa estar, Senhor, trazendo a cura, Senhor, a vacina para combater essa pandemia, ó Pai. Ó Deus, que as pessoas também, ó Pai, possam estar protocolos, usando máscara, Senhor, distanciamento social. Ó Deus, esteja, Senhor, abençoando também, ó Pai, aquelas pessoas que estão em recuperação, ó Pai. São vários nomes, ó Deus, que estão na lista de orações. Ó Deus, são pessoas que estão ali lutando. Só possa estar, Senhor, abençoando a vida daqueles nossos irmãos, ó Pai. Ó Deus, esteja, Senhor, nos protegendo de todo mal. Esteja, Senhor, abençoando a nossa igreja, o nosso pastor. Muito obrigado, ó Pai, por tudo. Nós temos só te agradecer, ó Pai. Só te agradecer por tudo que você tem feito, ó Pai. Ó Deus, esteja, Senhor, abençoando a minha família, esteja abençoando o meu lar, esteja abençoando a minha vida. Ó Deus, aqueles que estão também desempregados, ó Pai. Ó Deus, esteja abrindo portas de emprego, Pai. Essas pessoas que estão precisando, ó Pai. Abrindo portas de emprego para voltar a levar o alimento para dentro de casa, ó Pai. Senhor Jesus, obrigado por tudo. Só tenho a te agradecer. Acho que se pedir,
é demais, Pai. Só agradecer mesmo por tudo que tem feito. Esteja nos livrando. Em nome do Senhor Jesus, te peço e agradeço hoje, para tudo sempre. Amém e amém. Meus irmãos, a palavra agora está com a irmã Vanessa. Sim, mutada, ó. Que bom estar com vocês novamente. Que bom poder ver os rostinhos, ver o meu pastor Elianinha. É muito bom estar aqui. Hoje, irmãos, eu trouxe um versículo, 3 versículos de Jeremias 33, que fala o seguinte. Jeremias 33, 1. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Hoje nós temos uma lista bem grande de pedidos de oração, de agradecimentos da IB. E aí eu gostaria de dividir com os irmãos que nos juntemos em oração tá? Então a gente vai nos juntar em oração por essas pessoas aqui. Décio, irmão da irmã Soniara, pastor Tiago, amigo da irmã Davilza, Vanderlei de Lima Rodrigues, pai da irmã Aline Rodrigues, Felipe Ribeiro e família, primo do irmão Júnior Ataíde, Arlete, mãe da amiga da irmã Raquel, Clei e Edberto, mãe e irmão da irmã Dicinha, João, José e Jéssica, pastor Jorge e família, Maria, mãe da irmã Denaide, Renato Delfino, Josué, Mariângela, Isabela, neta da irmã Enói, Manuel Nunes de Souza, Alerte Pacheco, Lécio, Maria de Lourdes da Silva, Margarida Souza, Edmeia, mãe da Priscila, Marilda de Souza Ferreira Mota, Yara Pinto, Cíntia, Sebastião, pai do irmão Pádua, Maísa Calone, Jorge Souza, Mariângela Souza, Gesiel. Oremos também por Antônio, Patrícia e Bárbara, que estão com Covid, estão com sintomas leves, tá? Pai, mãe e irmão do irmão Guilherme Beiral. Oremos também por Arinda, mãe do irmão Leonardo Medeiros, Ixirerdes Valentim, e filho da irmã Eunice Viana. E o agradecimento por Paula, irmã da Marley, que fez a cirurgia e correu tudo bem. Então, que nós possamos estar orando, pedindo a Deus por todos esses pedidos, né? Todos esses pedidos de oração, por esse agradecimento da Paula, que nesse momento nós possamos estar entregando a vida desses irmãos nas mãos do Senhor. Existe um texto que fala assim, ó: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para si mesmo. Então, que nós possamos também estar orando, como o irmão Fabrício orou, pelos novos governantes, né? Pelo nosso novo prefeito e pelos vereadores de Macaé, que eles venham ser abençoados por Deus, que o povo venha escolher perfeitamente pessoas que possam estar administrando, né, os cofres públicos, e que nós possamos, sim, acho que é o dever do cristão, saber votar, saber escolher, saber procurar, e ir atrás também, né? Você ficar atento e saber, não, porque daqui a pouco passa 2, né? São 2 anos, daqui a pouco passa 2 anos e você olha assim, quem eu votei? Será que ele ganhou? Não, a gente tem que ir atrás, são 4 anos de mandato, então a gente tem que ir atrás, procurar saber, né? E ficar atento a todas essas questões. Como o Rossini falou, a saúde é importante, a educação é importante, os meios de transporte é importante, o nosso município precisa muito, é muito carente de transporte público, né? Quando eu vim para Macaé, eu fiquei um pouco assustada com o ônibus, só tinha uma linha de ônibus, né?
Então, assim, a gente tem que estar olhando isso tudo e pedindo a Deus para que venham governantes que pensem no povo, né? Tem lugares que o ônibus passa praticamente de hora em hora, né? Então, que a gente possa estar orando e buscando e pedindo a Deus para que venham pessoas sábias, compromissadas. Na última vez que eu estava aqui, eu falei assim que a gente possa pedir a Deus que venham pessoas com ética, né? Com ética, com cidadania, que são matérias que a gente pensa assim, isso é matéria de escola antiga. Não, mas que nós tenhamos, sim, pessoas com ética, com cidadania, com compromisso, que eles possam, sim, pensar no povo. Então, que nós venhamos agora orar por toda aquela nossa lista e se alguém em casa, nesse momento, estiver em casa, curve sua cabeça, fale com Deus. Se você não estiver nessa lista, fale com Deus, Ele te ouve, Ele está aí com você, tá bom? Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, estamos aqui, pedimos a Tua presença, Senhor Deus, confiamos em Ti. Guarda, Senhor Deus, os nossos corações, que nós possamos fazer sim a Tua vontade, que nós possamos, ó Pai, votar sim, Senhor Deus, em pessoas, Senhor Deus, que nós tenhamos consciência de quem são, de onde vieram, Senhor Deus, que nós possamos fazer essa pesquisa, que nós possamos, ó Pai, estarmos juntos buscando entender o que o prefeito faz, o que o vereador faz, qual a importância dessas pessoas, Senhor Deus, para o povo. E que eles possam, Senhor Deus, estar na Tua presença. Vem estar conosco, Senhor Deus, com toda a IB, ó Pai, com todos os meus irmãos, com o meu pastor, com a pastora Elianinha, com todos os pastores da IB, Senhor Deus, com todos os meus irmãos, com as crianças, com os idosos, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, sentir a Tua presença nesse instante. Vem estar conosco, Senhor Deus, perdoa-nos, Senhor, dos nossos pecados e guarda, Senhor Deus, a nossa fé, que nós possamos crer e confiar em Ti, porque sabemos que Tu, Senhor Deus, é o nosso Deus e é o único Deus. Toma, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, e todos os pedidos que nós fizemos, cada irmão que foi citado aqui, e se algum irmão nesse momento, ó Pai, não foi citado por mim, Senhor, nessa lista, mas que esteja em casa pedindo a Ti, Senhor Deus, ouve a oração do Teu servo, ouve a oração dessa pessoa que quer Te buscar, Senhor Deus. Vem estar conosco, nós sabemos, ó Pai, e nós cremos, Senhor Deus, no Teu milagre, nós cremos, Senhor, no Teu poder. Guarda as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor Deus. Use, Senhor Deus, a pastora Elianinha nesse momento para falar aos nossos corações, que nós possamos sair desse encontro alimentados por Ti. Obrigada, Senhor Deus, por mais um dia. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastora Elianinha. Então, irmãos, essa semana, na verdade, nós temos que estar orando todos os dias. A palavra de Deus diz que a gente tem que orar todos os dias pelos nossos governantes. E essa semana que antecede a eleição, como a Vanessa colocou muito bem, é um período que a gente vai estar escolhendo os representantes que vão estar, assim, lutando pelo povo, pensando no povo. Durante 4 anos, a gente precisa intensificar nossas orações, pedindo ao Senhor que Ele venha estar dando esclarecimento para a gente, enquanto povo dele, que Ele venha estar, assim, cuidando para que a gente não vote com a emoção, mas que a gente venha votar com consciência de servo do Senhor. Como a Vanessa colocou, às vezes a gente passa algum tempo e a gente pergunta, a pessoa não sabe nem quem votou. O nosso voto é uma conquista. A democracia é uma conquista, é um direito que nós temos e a gente precisa exercer nosso papel de cidadão nessa sociedade. E o voto, a gente precisa estar votando. Mesmo em meio à pandemia, a gente tem que votar para que a gente possa, assim, estar exercendo esse direito e depois a gente não venha só reclamar do que não está acontecendo, né? Mas que a gente venha ser participante dessa escolha. E enquanto a gente pensava no culto de oração, eu falei para o nosso irmão Rossini, muito a ver com esse irmão nessa semana, né? Acredito, assim, que esse irmão está vivendo mais intensamente do que nós,
creio dessa forma, tá, Rocine? Acredito que você está mais apreensivo do que nós, mas que o Senhor possa estar cuidando de você, te abençoando e fazendo a vontade dele se cumprir na tua vida. E eu falei para Rocine, olha que interessante, ele leu um texto e eu falei assim, olha, esse texto que eu tinha pensado para trazer para uma reflexão, o Espírito testificando aqui para a gente, né? Que é o texto que está em 1 Timóteo, capítulo 2, eu lerei até o versículo 4, de 1 até o 4. E a palavra de Deus diz assim, Paulo falando para o seu filho Timóteo, filho na fé, diz assim, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quando a gente pensa assim, nesse tempo que a gente está vivendo nessa semana, a gente lembra dos governantes. A gente às vezes esquece, tá, irmão? Essa mensagem, essa reflexão, eu estou falando primeiro para mim. Enquanto eu pensava nessa reflexão, eu pensava na minha vida e eu vi assim, muito primeiro para mim. Às vezes a gente esquece de orar pelos nossos governantes. A palavra de Deus, ela diz que a gente tem que orar pelos governantes. E às vezes a gente esquece de orar, a gente murmura, a gente reclama, a gente fala, a gente não concorda. Às vezes a gente vê alguma coisa que agrada e a gente elogia, mas geralmente a gente esquece. Na verdade, a gente tem que orar sempre, não só nessa semana de eleição, mas que a gente precisa estar orando sempre pelos nossos governantes. E Paulo, quando ele chama a atenção de Timóteo aqui, ele fala para Timóteo, ele está dando os conselhos, ele deixa Timóteo para cuidar de uma igreja, e quando ele está dando esses conselhos, primeira coisa que ele fala, eu gosto quando ele pensa assim, quer ver? Ó, admoesto-te, pois, antes de tudo, antes de qualquer coisa, eu estou dizendo para você, Timóteo, que antes de qualquer coisa, você precisa orar. Vocês precisam estar orando. Aí eu fui procurar assim, né? Por que Paulo Senai escreveu, deprecações, orações, intercessões e ações de graça? E eu fiquei pensando assim, se Paulo escrevesse só orar, será que ele já não teria passado a mensagem? Por que Paulo quis enfatizar tanto? E aí fui buscar os sentidos, né? Vocês precisam agradecer, orar com ações de graça, vocês precisam solicitar, vocês precisam interceder. E aí ele diz assim, quer ver? Primeiro que eu refleti, ele primeiro fala assim, vocês têm que fazer isso por quem? Por todos os homens. Essa palavra aqui, essa expressão me chama muita atenção. Eu oro, estou falando eu para dar um exemplo, por meus filhos, ótimo, meu marido, excelente, minha neta, excelente, não, oro pelos meus irmãos, minha família, meus parentes, meus vizinhos, meus amigos, meu município, meu país, quando diz todos os homens. Aí eu pensei assim, pelos meus amigos, mas todos os homens incluem todos os homens. Os inimigos também. Quando eu oro pelas pessoas que eu estou mais próximo, que eu amo, que são pessoas que me fazem bem, que vantagem tem nisso? É tão fácil, irmãos. É muito fácil orar pelas pessoas que a gente ama. Agora ele diz assim, vocês precisam orar por todos os homens. Orar por aquelas pessoas que a gente não gosta. Essa é a obrigação do crente. Orar por todas as pessoas. E aí eu fui pensar assim, por que tem que orar por todas as pessoas? Aí no versículo 4, ele deixa claro assim,
que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Eu preciso incluir todas as pessoas nas minhas orações, para que essas... Aí diz assim, que tipo de oração? É pedido, é solicitação, é intercessão, para que todos os homens venham a se converter. Ouvi uma pessoa falando hoje de um governante atual, e essa pessoa falou assim para mim, Arianinha, se essa pessoa se converter, essa pessoa muda. E aí me tocou profundamente, que eu pensei assim comigo, quantas vezes eu orei pela conversão dessa pessoa? Quantas vezes a gente ora, eu oro, eu vou falar, né, vou ser repetitiva, eu oro pelas pessoas que de repente estão ao meu redor, que eu gosto e tal, mas a Bíblia diz, e Paulo exorta aqui a Timóteo a orar por todas as pessoas, porque Deus quer que todas as pessoas se convertam. Aí ele vem falando da questão que a gente mais enfatizou aqui, que é orar também pelos reis. Paulo, ele foi uma das pessoas que, com certeza, ele sofreu muito por conta de um governo ditador. Lá no tempo de Paulo não existia democracia. Hoje, que a gente diz que existe a democracia, a gente vê que existe uma ditadura, às vezes velada, que não é tão democrática assim, vamos pensar no tempo de Paulo. Como que Paulo sofreu com a questão do governo romano, que era ditador? Ele, mais que ninguém, ou igual a todos dali daquela época que viviam com ele sabia o que era viver com um governo ditador. E aí ele diz assim, vocês precisam orar pelos reis. Pelos reis, sim, vocês têm que orar pelos reis. E tem que orar também por aquelas pessoas que estão em eminência. Vocês precisam orar pela liderança, pelos governantes, pelas pessoas que estão com controle, pelas pessoas que estão no poder. E eu gosto quando ele diz o porquê. Porque ele diz assim, sabe por quê? Ou melhor, não foi por quê que ele falou o para quê. Sabe para quê que vocês têm que orar por eles? Não é para que eles sejam bem-sucedidos por eles só, não. Ele explica que, ore por eles para que vocês tenham uma vida quieta e sossegada. Ore por eles para que vocês, enquanto povo, tenham uma vida de tranquilidade, uma vida de paz. 4 anos virão aí. 4 anos em que nós vamos estar sobre o governo de pessoas que, dependendo desse governo, nós teremos uma vida tranquila ou não. Teremos uma vida de paz ou não. Precisamos pedir ao Senhor misericórdia para nos dar sabedoria e inteligência, para que na hora que a gente for votar, a gente tenha essa consciência. A Vanessa coloca muito legal assim, procure saber quem são as pessoas, a origem, que essas pessoas pensam, que essas pessoas falam. A Vanessa traz uma questão muito legal, procura saber da ética, da moral dessas pessoas, para que possamos, assim, ter uma vida quieta e sossegada, irmãos. É para isso que a gente tem que estar orando pelos nossos governantes. E ainda Paulo completa aqui, eu achei muito legal quando ele fala assim, em toda piedade e honestidade. E aí eu fui refletir, o que significa isso? Quando a gente tem um governo que pensa com ética e com moral, um governo que pensa com ética e com moral, a gente consegue ter um coração piedoso e honesto. Aí eu fiquei pensando assim, o que significa? Eu, quando tenho um governo que pensa no povo, que me dá condições de ter uma vida tranquila, eu com certeza poderei ajudar mais as pessoas. Com certeza eu poderei contribuir, ser mais piedosa, viver com mais piedade, me compadecer mais das pessoas, porque eu terei condições. O irmão Fabrício orou e ele falou assim, vamos orar pelos desempregados. Quantas pessoas desempregadas?
Quantas pessoas que não têm condições de estar agora no momento sustentando a própria família? Quantas pessoas que não têm, pessoas de fé, pessoas que confiam em Deus, pessoas tementes a Deus, quantas pessoas não estão agora em condições de ser piedosos com outros, porque estão precisando que alguém seja piedoso com ela própria, porque ela que está precisando. A gente precisa orar pelos governantes. A gente precisa colocar no altar do Senhor para que essas pessoas possam governar, para que o povo tenha uma vida tranquila, para que o povo possa ser mais piedoso e para que o povo possa ser honesto. Ter uma vida digna, ser realmente viver a democracia. O que significa democracia, pastor Eliane? É o governo do povo. Democracia é o governo em que o povo tem vez e voz. E as pessoas que estão no poder, não estão no poder para mandar, não estão no poder para ditar, estão no poder para executar e trabalhar para o povo. Mas a gente precisa também entender que a Vanessa traz muito bem esse versículo, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não estou falando desse poder de Deus no governo. Eu faço uma separação muito grande. Igreja e governo. Para que o Senhor seja o Senhor do nosso país, para que o Senhor seja o Senhor do nosso município, para que o Senhor seja o Senhor do nosso bairro, as pessoas precisam se converter. E aí não é uma dependência do governo, do sistema. A gente não pode misturar. O governo do sistema tem que ter ética e tem que ter moral. Mas somente sob o poder de Deus é que as pessoas vão poder viver de acordo com a vontade de Deus. Não vamos esperar isso de prefeito, não vamos esperar isso de vereador, irmãos. Vamos esperar isso da igreja. Vamos esperar isso de mim, vamos esperar isso de você, orando para que as pessoas possam se converter. O trabalho dos nossos governantes não é um trabalho de evangelismo. O trabalho dos nossos governantes é um trabalho para pensar no povo, para que o povo possa ter uma vida digna, uma vida de piedade. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós, que possamos exercer nosso papel de cidadão, com sabedoria vinda dos altos, e que possamos ter a consciência tranquila de que nós fizemos aquilo que estava no coração de Deus. Lembrei muito, nesse tempo, tenho lembrado muito de Saul. O povo queria, porque queria um rei de acordo com o coração dele, e Deus deu um povo de acordo com o coração dele. Mas o rei que Deus queria, que tinha o coração dele, era o rei Davi. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Que a pessoa que vai assumir o executivo da nossa cidade, o legislativo da nossa cidade, sejam pessoas piedosas e honestas, que tenham moral e que tenham ética. E que a gente saiba votar e que a gente tenha uma consciência tranquila, inspirada pelo Espírito Santo. Que o Senhor cuide de nós. Esse é o meu desejo. E nós vamos estar agora finalizando o culto, o nosso pastor vai estar assim falando, e depois nós vamos fazer uma oração. Eu vou pedir ao pastor Marcos que mais uma vez faça uma oração no final, pedindo ao Senhor a sabedoria para estarmos assim, indo às urnas no próximo domingo, de acordo com a vontade de Deus. Amém. Pastor Marcos. Estou mutado. Ok, meus irmãos, muito bom estarmos participando aqui desse culto de oração, dessa live, né? Desde o início do ano, estamos nos reunindo aqui virtualmente. E nós que estamos aqui dentro, nessa sala de oração, os irmãos vão trazendo as questões, e vamos orando, e vamos intercedendo.
e veio à minha mente, meu coração, quando a Vanessa estava lendo o nome dos nossos irmãos que estão passando por muitas dificuldades, e principalmente na questão da enfermidade, né, da pandemia, e outros que, dentro desse tempo, desse ano que não termina, né, que ano longo e que ano difícil. Mas, mesmo assim, para alegrar o nosso coração, a Vanessa deu o nome da irmã Maria, mãe de Night, estava no hospital, numa situação de risco tremenda, incógnita, e já está em casa, a gente fica bem contente com isso. Fabrício que orou conosco aqui na nossa sala de oração, Fabrício Viana, esteve ali, né, à beira da morte. Foi uma situação muito complicada. Nosso irmão Fabrício, olha, pela graça de Deus, está aqui orando por outros agora, né? Nós intercedemos muito por ele, e também já saiu daquela, tudo rápido dentro desse período desse ano. O Felipe Ribeiro orava na semana passada. Na sexta-feira, Felipe teve que ser transferido até para o Rio de Janeiro, quase sendo entubado, problema de Covid e tudo mais, e agora já estava em casa, né? Recebemos a notícia. Tá? Então, pastor Jorge, Covid também, problema, um risco grande, né? Com sua família, seus netinhos, tudo ali próximo dele. Então, tudo passou, e as notícias que chegam são boas. Então, há outros que estão aqui na nossa sala de oração, quase frequentando, né, toda semana, e não tem um resultado ainda fechado, né, mas vamos continuar orando com fé por todos eles. Né? Então, fiquei alegre saber que esses irmãos pelos quais oramos muito já estão em casa. E vamos pedir ao Senhor que ouça as nossas orações, continue respondendo assim de forma favorável aos nossos outros irmãos queridos que ainda estão sob situação de risco, sem definição para suas questões de saúde, questões de trabalho, foi falado aqui, né, desemprego e finanças, tem um tempo muito difícil para todos os nossos irmãos. Outro ponto da nossa sala de oração hoje, que foi bem enfatizado, né, é o preito agora, no final de semana. A igreja tem uma grande responsabilidade. E conversava com um irmão ontem a respeito disso, né? Obviamente é coisa muito importante para toda a sociedade, para a igreja também, o que vai acontecer agora nas eleições. Então, esse assunto tem que estar sim na nossa pauta, motivo da nossa oração e diante do nosso pensamento, assim, claro, obviamente. Vemos o sofrimento do povo, na Escritura sempre pródica, né, em dizer que se o governante é bom, Elianinha, nossa pastora agora falou, né, Saul, comparando com Davi, um governante de acordo com a vontade de Deus faz muita diferença, né? O povo não sofre tanto, o povo é que acaba pagando o preço da má escolha, né? E nós, como igreja evangélica, aqui no Brasil, uma situação ímpar do século, né? A igreja evangélica do Brasil é que está escolhendo, né, a grande parte dos nossos governantes, desde o topo da cadeia de poder, né, até agora os nossos vereadores, né, que é o poder mais simples, municípios e tal, mas a igreja evangélica está decidindo agora no Brasil. Não sei até quando isso vai prevalecer, mas os resultados que a gente está vendo não estão bons. Então, conversando com esse irmão ontem, ele falava da decepção que ele vinha tendo, né, anos e anos, com pessoas que até surgiam do próprio corpo da igreja e assumiam cargos, funções eletivas, né, e depois decepcionava. E como a gente tem visto nesses últimos dias também, a igreja tomando posição, elegendo candidatos, elegendo pessoas com aquela aparência que ia trazer realmente representar a igreja com verdade, a igreja evangélica, e colocar os seus princípios, né, de ética, de moral, de verdade, de honestidade, mas infelizmente continuamos a sofrer decepção como povo, e decepção agora a ponto até de contarmos as mortes por
imaginamos assim uma falha de decisões firmes, né? Daqueles que estão cuidando do povo, daqueles que têm o poder. Então, para encerrar, eu quero, antes de orar, como a pastora pediu que fizesse, não posso deixar de dar essas palavras, mas o texto que veio à minha mente e meu coração para essa pequena devocional, final do nosso culto, está baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 21, nos versos de 18 a 22, que li ali, né? Fala sobre a figueira sem frutos. Jesus acordou aquela manhã e o texto diz que Jesus estava com fome e ele viu ao longe uma figueira, né, frondosa, e supôs no seu coração: ali está uma figueira e vou me alimentar dela, tem deliciosos frutos ali. E ele se aproximou e quando chegou, percebeu só tinha folhas, ela estava enganando, né? Toda a aparência de que tinha frutos, e ela deveria ter frutos com aquela aparência, e Jesus sabia disso, mas quando chegou perto, não tinha um fruto sequer, e Jesus a amaldiçoou, né? Então parece que esse pequeno texto que veio ao meu coração hoje tem muito a ver com as coisas que conversei com esse irmão ontem, decepcionado com a política, né, com os nossos representantes e com o nosso culto de oração hoje, que deu essa ênfase por conta das eleições aqui no Brasil, né, eleições municipais, Macaé, e a grande decisão que nós vamos tomar de novo, né? O povo tem mais uma vez a chance de tentar, mais uma vez, tentar mudar, fazer alguma coisa diferente. E eu espero que o meu povo, né, que essa igreja evangélica que hoje realmente sabemos tem esse poder na mão de decisão de quem vai eleger, não é? Então, que faça isso muito bem. Então, quero orar, nos despedindo desse encontro aqui e pedindo que o Senhor abençoe nossa Macaé, nosso Brasil e também o povo dele espalhado pela face da terra por conta desse tão grande sofrimento que temos passado nesses dias. Senhor Deus, muito obrigado porque nos permite ter mais essa conexão com o teu povo, dessa forma que tão maravilhosamente está à nossa disposição pela internet, visto a nossa impossibilidade de estarmos juntos por conta dessa enfermidade terrível que assola a nossa cidade, assola o país e o mundo, Senhor. Nós já oramos, já temos agradecido com louvor por todas essas vacinas que estão ficando prontas. E que esse tempo logo seja um tempo propício para que saiamos dessa situação. Senhor, abençoa o teu povo na decisão que vão fazer agora, aqueles representantes que vamos colocar ali no poder, que tenhamos um alento, Deus, que o Senhor possa levantar alguém, pelo menos para a nossa terra aqui, para a nossa Macaé querida, que o Senhor possa levantar um homem de bem, alguém que se mova pelos princípios do Senhor de verdade, que não seja mais uma figueira frondosa, cheia de folhas e que negue os frutos que tanto o teu povo deseja e espera, Senhor. Ajuda-nos, tem misericórdia do teu povo. Senhor, obrigado porque o Senhor tem ouvido nossas orações, nessa pequena sala de oração, 2 ou 3 poucos irmãos aqui reunidos, orando firme por tantas pessoas. E então fico feliz quando tenho notícia de que saíram do hospital, estão em casa, estão planejando celebrar o nome do Senhor, oferecer um culto, dar uma oferta, Deus, porque o Senhor ouviu orações. Fico feliz por isso. Muito obrigado pela tua companhia, Jesus. Muito obrigado pela presença de todos os nossos irmãos que estão conectados conosco. Assim eu oro agradecido e humildemente, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito obrigado a todos. Deus conceda a cada um aquele sono restaurador, cheio de paz. E que amanhã, logo cedo, já possamos começar a receber as boas notícias sobre esses pontos todos que oramos aqui, tudo que pedimos, tudo que colocamos diante do Senhor. Que assim seja. A paz de Deus para você. Até o nosso próximo encontro. Domingo, às 10 da manhã, com a Escola Bíblica Dominical, e às 18 horas, uma transmissão também ao vivo lá do nosso templo, Igreja Batista de Imbitiba, Rua do Sacramento 328. Você é sempre muito bem-vindo. A paz de Deus para você. A paz de Deus para você, meu irmão.